Jogo tecnicamente bastante comprometido pelo estado pesado do gramado, meu querido Edu Pinheiro e amigos da Bandeirantes. O gramado não oferecia a menor condição para que a partida fosse realizada. Então os dois times foram prejudicados. O Corinthians, apesar de não ter jogado com força máxima, né, acabou sendo superior à Ponte, criou as principais oportunidades. Para mim, transformou o Diogo Silva no melhor jogador pelo lado da Ponte, dentro da partida. É lógico que uma hora essa bola iria entrar, apesar das dificuldades da equipe do Corinthians para trabalhar a bola. Muita dificuldade, a Ponte também, mas o Corinthians, um time mais técnico, acabou sofrendo mais ainda, né? Então, o Corinthians, por exemplo, vai fazer, com a sua participação aí na pré-Libertadores, ele vai ter na sequência agora aí 5 jogos em 8 dias. Então já começa a fazer o planejamento físico. Próximo jogo com o Corinthians é o derby contra o Palmeiras. Então também deu uma poupada em alguns jogadores. Claro que o Corinthians sabe que vai se classificar, mas ganhar do Palmeiras é talvez mais importante do que se classificar. É como aqui, né? É um campeonato à parte. Aqui também quando se encontram Ponte e Guarani, Guarani e Ponte. Então, o que é que fez o Ramon Dias? Acabou poupando alguns jogadores, mas mesmo assim o Corinthians é superior. Até acho que com o gramado em condições normais, a missão da Ponte teria sido ainda mais árdua. Eu entendo que o estado lamentável do gramado, que o estado impraticável para se jogar futebol do gramado, nivelou tecnicamente por baixo o jogo. Ainda assim, o Corinthians, mesmo às vezes territorialmente dominado, às vezes de uma maneira enganosa, dando a impressão de que a Ponte estava amassando o Corinthians, mas de prático mesmo ela criou muito pouco. Inclusive, para mim o lance mais agudo, aquele do Arthur no primeiro tempo, pegando um rebote da entrada da área, e esse no finalzinho aí, protagonizado pelo menino, pelo Vitor Andrade, que fez a diagonal. Ele é destro, joga do lado esquerdo, veio a trancos e barrancos, driblou 2 jogadores do Corinthians e bateu, mas bateu aquele lance pro Hugo, quase bola atrasada, que é um grande goleiro. É muito difícil fazer gol nesse goleiro do Corinthians. E aí o Vitor Andrade criou essa boa jogada. Agora a bola na trave, o lance já estava impugnado, já tinha subido a bandeira, tinha sido anotado o impedimento. Claro que poderia ter uma checagem do VAR, mas provavelmente ela bateu para o lado de fora da trave, não é aquela bola que bate na trave e vai no sentido do gol, ou que volta para um possível rebote. Não foi isso que aconteceu na prática. Ela bate no pé da trave do lado de fora e já sai no sentido da linha lateral. Lance agudo, Bruno Lopes. Sim, lance agudo, mas provavelmente não ia valer. Então, de prático mesmo ofensivamente, aquele chute do Arthur, que o Félix Torres acabou se jogando na bola e salvando ainda no primeiro tempo, e essa jogada isolada aqui do Vitor Andrade, isso pelo lado da Ponte, aí chutou e o Hugo neutralizou o chute praticamente em cima dele, mas foi uma boa jogada e entrou bem, temos que fazer justiça aqui, entrou bem no jogo o Vitor Andrade. Já o Corinthians, 4 chances reais no primeiro tempo e mais 2 chances reais no segundo tempo, inclusive com bola na trave, uma bola arremessada contra a trave, com muito perigo por parte do Charles, o número 8, e estava batido nesse lance o bom goleiro da Ponte, o Diogo Silva. Então eu acho que o placar, de forma correta, ele acaba mostrando, mesmo num jogo muito fraco tecnicamente, por aquilo que eu já disse aqui, de um gramado impraticável, mas o placar ele acaba retratando com fidelidade e premiando a equipe que foi mais aguda, que jogou mais futebol e que, apesar das dificuldades de adaptação ao gramado, que criou os lances mais agudos e as principais chances ao longo dos 90 minutos e mais acréscimos. E lembro aqui que nós tivemos 9 minutos de acréscimo, né? Então, uma expulsão que aconteceu a 34 e o jogo foi até os 54, temos que dizer que a Ponte teve 20 minutos com um jogador a mais, em função da expulsão do José Martinez
o venezuelano, criador de caso da equipe do Corinthians. 20 minutos com um a mais, criou muito pouco. Resumindo, a Ponte tem pouquíssimo poder de fogo, a Ponte não tem força ofensiva, a Ponte tem muita dificuldade para fazer gol e tem muita dificuldade também na sua zaga, especialmente com o Simon, que para mim foi o responsável pelo gol que a Ponte tomou. Não poderia jamais ter tomado o drible inocente que ele tomou do Thales Magno, jogador que fez o gol do Corinthians. E estava tudo desarrumado, o Emerson, que fazia a quarta zaga, não estava por ali, o Thales Magno driblou, né, de uma maneira muito simples e com muita facilidade ao zagueiro Simon, e aí quem chega para tentar cobrir é o Pachecão, todo desajustado, todo torto, não chegou a tempo e o Thales Magno bateu forte nessa, o Diogo Silva foi vencido. Então a Ponte tem problemas, tem que pensar urgentemente em fazer mais 6 pontos aí nos próximos 7 jogos, para não ter problema na parte de baixo da tabela. Na classificação, eu já praticamente não acredito mais, porque o São Bernardo já abriu 6 pontos, hoje foi a 12, é o líder, e o vice-líder é o Palmeiras, e aí eu não preciso falar mais nada. Então, a Ponte tem um mérito, lutou durante os 90 minutos mais acréscimos, guerreou, se entregou, se jogou na bola, teve intensidade, mas tem muita limitação técnica e tem muita dificuldade de finalização e de criação ofensiva, além de ter uma defesa que, quando apertada, entrega, especialmente no setor do Simon e também do Emerson, que eu acho que está fazendo uma quarta zaga ali e não vem a exemplo do Simon, só que numa intensidade menor de limitação, também não vem fazendo bem o seu papel na competição, meu queridíssimo Edu Pinheiro.